Alexandre Pato num rival do São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o assunto e fala também sobre Bruno Mezenga. Artilheiro do Água Santa está disponível no mercado e já começam a aparecer os primeiros interessados. Quero falar sobre uma reunião entre dirigentes do São Paulo, jogadores e membros de uma organizada. Tem informação do Corinthians, jogador caro, nem sequer relacionado na lista de 50 na Libertadores da América. Para completar, conto sobre a possibilidade de Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, ir para a Arábia Saudita, tem as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se você não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando há bastante tempo no meio, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. Bora começar sem enrolação, contando que o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, versão 2023, vai acontecer sem a chancela da CBF. Em janeiro desse ano, a CBF decidiu que não organizaria esse torneio sub-23. E uma empresa privada, cujo nome não foi revelado, tomou para si a organização. Esse campeonato já tem a confirmação de um início no dia 20 de junho e até agora conta com as presenças de clubes do Rio, de São Paulo e também do Nordeste. Prometo ir trazendo novidades conforme elas forem aparecendo, beleza? Bora falar sobre Gabigol. Existia a dúvida se o atacante estaria na estreia do time na Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o Alcas na quarta-feira no Equador. Ele sente desconforto muscular, mas embarcou com o rubro-negro nessa segunda-feira. Bora falar também sobre Paulo Pesolano, que deixou o dia do torcedor do Cruzeiro mais triste. É que o técnico uruguaio de enorme sucesso na Raposa é o mais novo comandante do Valladolid, outro clube que pertence a Ronaldo Fenômeno. O anúncio aconteceu há poucas horas. Pesolano havia deixado o Cruzeiro pouco depois do Campeonato Mineiro, por opção do próprio treinador. Completando o giro de notícias, contar que o Botafogo fechou a compra do uruguaio Diego Hernandes, que tem sido tratado lá no Uruguai como um substituto natural ao Arrascaeta, jogador de só 22 anos de idade. O Botafogo adquiriu 70% dos direitos econômicos por 2 milhões e 200 mil dólares. Detalhe importante, o jogador chega apenas na metade do ano. O Montevideo Wanderers, dono dos seus direitos econômicos, não o liberou antes. Queria contar ainda que PK, lateral esquerdo, que pertence ao Ipiranga, está mais perto de virar jogador do Cuiabá. Negócio na casa dos 500 mil reais. São Paulo e Grêmio eram clubes interessados. Quero falar também a última saideira do giro de notícias. O Bahia anunciou há poucas horas Vitor Hugo como seu novo reforço. Você já sabia dessa contratação? Zagueiro de 31 anos de idade, ex-Palmeiras, contrato até 2026. Bora começar com as notícias. Queria te atualizar sobre uma novela que já ficou chata. Jamerson. A expectativa é de que ele embarcasse nessa segunda-feira de Campinas rumo a Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato com o Coxa. Embora eu tenha contado para vocês durante o fim de semana que o pessoal no Guarani andava meio preocupado com essa negociação, tudo porque o Regis, que é um jogador interessante do Curitiba para o Guarani, ainda não havia dado sim para transferência. Aconteceu alguma coisa, é possível que o Regis não tenha acertado de fato a volta ao brinco de ouro da princesa, e também há quem garanta que o Jamerson prefere jogar no São Paulo. Prometo trazer novidades ao longo do programa do Nicola, que começa às 7 horas da noite, você não vai perder, beleza? Bora falar sobre Ayrton Lucas, lateral esquerdo, para mim o melhor jogador do Flamengo na temporada de 2023. E de acordo com o portal Flaweb, ele interessa ao Al Hilal. O Al Hilal é o time mais rico da Arábia Saudita, é onde jogam, por exemplo, Cuellar e Michael. Já contei para vocês que esse time vai passar por uma reformulação gigante, depois de 2 temporadas sem poder contratar por causa de um transfer ban. Essa punição vai cair no mês de maio e os caras vão vir forte para contratar muitos jogadores importantes. O Ayrton Lucas, de acordo com o portal, é uma das prioridades e já teria sido oferecido a ele um salário de 800 mil reais por mês, livres de impostos. A boa notícia para o torcedor do Flamengo é que o Ayrton Lucas não quer deixar o Flamengo. Ele sonha em jogar na seleção brasileira e acha que a presença dele no Flamengo é importante. O Fla também não tem a intenção de negociar. Outra notícia do dia que envolve o Flamengo: o Arthur, lateral direito que pertence ao América, está vendido ao Bayer Leverkusen, negócio de 7 milhões de euros. O martelo já foi batido. Ele se transfere para o Leverkusen depois no Mundial Sub-20, que está marcado para maio e junho. O que o Flamengo tem a ver com essa história? É que o rubro-negro, pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com mais ou menos 331 mil reais. O Arthur passou parte da formação dele no rubro-negro, 0,84% do negócio será destinado ao Fla. Acordo de 7 milhões de euros. O América fica com cerca de 70% dessa bolada, pagamento à vista, 1 milhão de euros na assinatura do contrato
nas próximas horas e o restante em junho, quando o jogador se transferir. Bora falar agora sobre o Santos, com uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o Peixe fechou no azul a temporada passada. O balanço de 2022 foi aprovado pelo Conselho Fiscal, embora com uma série de ressalvas, e esse balanço aponta um superávit de 16 milhões e 800 mil reais. Ou seja, entre despesas e receitas, sobraram nos cofres do Peixe 16 milhões e 800 mil. A má notícia vem agora. Apesar do superávit, o Santos viu sua receita encolher. O faturamento, que foi de 406 milhões em 2021, caiu para 341 milhões. São alguns motivos que explicam, como por exemplo a perda de premiações. Santos havia estimado para 2022 faturar 53 milhões com prêmios, que se dão de acordo com seu desempenho nas competições. Peixe ficou com apenas 32 milhões e 900 mil. Santos, que também conseguiu vender menos atletas do que imaginava na temporada passada. Enfim, só para completar essa parte importante, o pessoal do Conselho Fiscal fez críticas à gestão de Andrés Rueda e escreveu o seguinte, abre aspas: foi nítida a falta de planejamento com as trocas sucessivas de técnicos e gerências esportivas, bem como com gastos nas contratações de muitos atletas não qualificados. Investiu-se em quantidade e não em qualidade, fecha aspas. Esse balanço foi obtido com exclusividade, esse parecer do balanço, no caso, foi obtido com exclusividade pelo pessoal do Diário do Peixe. Só falar uma informação importante do Palmeiras, Verdão anunciou há instantes a lista de atletas para Libertadores da América. Tem dois pontos que eu queria destacar para vocês. O primeiro deles, Endrick vestirá a camisa 9. Centroavante que voltou a balançar as redes depois de um incômodo, de um longo jejum. Ele fez o único gol do Palmeiras na derrota por 2-1 contra o Água Santa. Nesse domingo vai ser o camisa 9 do Verdão durante a Libertadores da América. E o Arthur, recém-contratado do Red Bull Bragantino, ao custo de 8 milhões de euros, vestirá a camisa 14, a mesma que era na temporada passada de Gustavo Scarpa. Foi um pedido do Arthur, o principal reforço alviverde. Ele chega ao lado do Richard Rios. Quero falar agora sobre o Corinthians. Timão também divulgou sua lista de atletas inscritos. São 50 jogadores na Libertadores da América. Vários bem desconhecidos, outros ainda começando a ter moral com o torcedor. Vou citar alguns do meio para frente. Biro, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Gabriel Moscardo, Rian, Wesley, Arthur Souza, Felipe Augusto, Kaique e Igor. A situação do Felipe Augusto é curiosa. Tem contrato só até outubro. O Corinthians pensou em nem renovar o contrato, como ele faz sucesso no Sub-20, resolveram inscrever. Apesar de todos esses nomes desconhecidos ou pouco conhecidos, o Corinthians decidiu não inscrever Luan, jogador cujo salário é de 800 mil reais por mês. É um dos principais contratos, prejuízo, já contei para vocês, de 70 milhões de reais. Foram 30 milhões para aquisição dos direitos econômicos junto ao Grêmio e mais 40 milhões de salários distribuídos por 4 anos de contrato. Com a ausência do Luan confirmada pela diretoria, está mais do que claro que ele não está nos planos e o Corinthians segue aguardando por propostas. Topa qualquer tipo de negócio, rescisão, empréstimo, venda gratuita, então basta que alguém queira levar o Luan e o Corinthians fará negócio. O grande ponto é que ninguém está interessado na contratação do meio atacante. Bora falar sobre Alexandre Pato, torcedor de São Paulo, torce demais pelo acerto, pela aquisição do atleta que está fazendo sua recuperação física no tricolor. Em mais 15 dias o Pato estará à disposição para jogar. E a notícia não é tão boa para o torcedor do São Paulo. O Grêmio, por meio do Renato Gaúcho, começou a sondar a possibilidade. Não há proposta oficial, mas o Grêmio já deixou chegar aos ouvidos dos representantes do Pato que cogita a sua contratação. O clube procura por reforços, o Renato entende que o atual elenco ainda está aquém das necessidades para a disputa do Campeonato Brasileiro e o custo-benefício do Pato é um custo-benefício interessante. É de fato um jogador que volta de contusão, não joga desde a temporada passada por conta de uma cirurgia no joelho, mas o Pato aceita um contrato de produtividade com valor fixo de salário e o restante atrelado a desempenho e a número de partidas. O Pato está disposto a se provar. O São Paulino gostaria de ter o Pato, mas se o tricolor continuar demorando para oferecer um contrato, o São Paulo pode acabar, depois de preparar o jogador para voltar a atuar, vê-lo jogando em um rival. Definição precisa acontecer logo, até porque a janela de inscrições se encerra muito em breve, no dia 20, para atletas que disputaram campeonatos estaduais. O presidente Júlio Casares gosta bastante do futebol do Alexandre Pato, mas dentro do Morumbi, nesse momento, Rogério Ceni é resistente.
Por falar em Rogério Ceni e São Paulo, quero trazer uma novidade importante. Nessa segunda-feira, cerca de 30 membros da torcida uniformizada independente, a principal organizada do São Paulo, estiveram no CT. Não foi a convite, mas eles não precisaram invadir o CT ou nada disso. Reunião contou com os atletas e 3 jogadores falaram em nome do grupo. O Arboleda, o Rafinha e o Luciano. Rogério Ceni, Muricy Ramalho e Carlos Belmonte também se pronunciaram em nome da diretoria e comissão técnica. Vou separar alguns dos trechos da nota divulgada pela Independente para tratar sobre a visita, abre aspas. A UTI tricolor já está desde 2012. São 11 anos sobrevivendo com metástases. Não será a torcida a jogar a pá de cal. Eles completam. O papo foi reto. Quisemos saber sobre racha de elenco, sobre racha com treinador e racha com diretor. Quisemos saber a questão financeira, se ela repercute ainda em treinos e jogos. Ouvimos que sim, tivemos problemas internos, mas foram superados. Os jogadores assumiram o compromisso de união e foco. Dependente ainda escreve. Demonstramos que não aceitaremos mais jogadores que derrubam técnico, assim como não toleraremos técnico que derruba jogador. As questões financeiras foram compreendidas. A situação melhorou um pouco, mas segue grave. Esse é o relato dos torcedores da Independente que estiveram no CT há poucas horas para conversar com dirigentes, treinador e atletas. Posso assegurar para vocês que o clima entre elenco e treinador segue bastante ruim. O São Paulo não conseguiu nem sequer fazer sua intertemporada em Cotia como havia planejado, porque os jogadores não querem estar todo o tempo concentrados ao lado do Rogério Ceni, só para vocês entenderem a situação. Bora fechar o vídeo para falar sobre Bruno Mezenga, atacante que tem 7 gols no Campeonato Paulista, brilhou na primeira partida final do Água Santa contra o Palmeiras. Os 2 gols da vitória do Água Santa por 2-1 foram anotados pelo centroavante de 34 anos de idade. Bruno Mezenga já renovou o contrato com o Água Santa, fica até o fim do Paulista de 2024. Mas você já sabe, o Água Santa não entrará em campo em 2023 ao fim do Campeonato Paulista. E o clube de Diadema já anunciou que aceita liberá-lo de graça. O Mezenga tinha conversas bem avançadas com o Juventude, que vai disputar a Série B. Só que o Juventude não contava que o Água Santa fosse tão longe no Campeonato Paulista e, incomodado com a demora na entrega do atleta, desistiu de fechar com o Bruno Mezenga e acabou por contratar o Elton. Dessa maneira, o Mezenga está à disposição do mercado e começa a ouvir primeiras conversas, sondagens e tudo mais. Uma pessoa próxima ao Mezenga me assegurou que o Cruzeiro e o Curitiba são os 2 primeiros interessados. O Cruzeiro teria feito contato no sábado, prometendo uma proposta, enquanto o Curitiba procurou no domingo, logo depois da vitória do Água Santa contra o Palmeiras, e já apresentou uma oferta. R$60 mil por mês de salário, R$40 mil em direitos de imagem. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Cruzeiro que assegurou que o Bruno Mezenga não interessa, não faz parte dos planos. Enfim, difícil saber em quem acreditar nessa época de especulações e negociações, mas o Bruno Mezenga, que tem 7 gols em 13 partidas no Campeonato Paulista, está à disposição do mercado, aguardando por ofertas e gostaria de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, não há custo para aquisição do atleta durante a competição. Vai precisar arcar apenas com salários. Hoje, no Água Santa, ele ganha na casa dos R$60 mil por mês, centroavante, com um bom índice de gols e que custa relativamente barato. Prometo voltar com mais notícias para vocês. Não esqueçam de deixar like, compartilhar e voltarem aqui às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!